E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quando um piloto entra na Fórmula 1, ele tem degraus para subir para o crescimento da carreira dele. O fato de ter chegado na Fórmula 1 já é um degrau extremamente importante. No momento que o piloto chegou na Fórmula 1, a primeira coisa que ele quer é conseguir completar a primeira prova dele. Hoje em dia isso é bem mais fácil, até porque os carros de hoje são bem mais confiáveis do que eram uma vez. Uma vez quando o piloto chegava na Fórmula 1, a primeira coisa que ele queria era conseguir se classificar para a corrida. Naquela época ainda tinha a pré-classificação, o pré-qualifying, numa época que tinha muito mais pilotos, muito mais equipes, portanto muito mais carros para colocar no grid. Então vários pilotos e vários carros ficavam de fora, nem participavam das corridas. E um dos degraus importantes para esses pilotos já era o fato de conseguir se classificar para a corrida. Conseguindo se classificar para a corrida, o segundo degrau seria conseguir terminar uma corrida, que também era um caminho difícil de se percorrer. Há décadas atrás, principalmente carros das equipes menores quebravam muito. A maioria das provas da temporada os carros não terminavam. Então conseguir terminar uma prova já era uma boa conquista para um piloto que estivesse entrando ali na Fórmula 1. Quando o piloto está conseguindo terminar provas, o próximo degrau dele é conseguir chegar na zona de pontuação. Conseguir terminar a prova dentro da zona de pontuação é extremamente importante para uma carreira de um piloto. Hoje na Fórmula 1, os 10 primeiros colocados de uma corrida pontuam. Até meados dos anos 90 eram só os primeiros 6 que pontuavam. Então era extremamente importante para o piloto conseguir já chegar numa zona de pontuação. Chegando na zona de pontuação, o próximo passo é um pódio, já um degrau de uma importância maior. No funil de resultados da Fórmula 1, os pilotos que conseguem pódio já estão num patamar mais elevado. Muito se falou agora nas últimas temporadas do Nico Hülkenberg, que é o recordista de provas na Fórmula 1 sem ter um pódio. O Hülkenberg é um bom piloto, fez provas muito boas, sempre foi bem nas equipes que passou, não é considerado um fracasso e não conseguiu seu pódio na Fórmula 1. Não conseguiu até hoje, pelo menos, pode ser que volte para a Fórmula 1 e venha conseguir. Depois que o piloto passa a conquistar pódios, o próximo passo é a vitória. E aí ele chega nos degraus mais importantes da Fórmula 1, porque aí ele já passa para uma lista muito seleta de pilotos. Quando o piloto chega nesses degraus das vitórias e se mantém por ali, consegue ir buscando vitórias com frequência, as vitórias começam a virar uma rotina na carreira do piloto, ele começa a buscar algumas vitórias específicas, que venham a trazer importância para a carreira dele e até para conquistas pessoais mesmo. Por exemplo, vencer em Mônaco é extremamente importante para um piloto de Fórmula 1. Mônaco faz parte da tríplice coroa do automobilismo mundial. É o grande prêmio mais tradicional da Fórmula 1. Então uma vitória em Mônaco ela é extremamente importante. Vencer em Silverstone é o berço da Fórmula 1. Uma vitória em Silverstone é uma vitória que todo piloto quer ter no currículo. Assim como em Monza, considerado o templo da velocidade do automobilismo mundial. E dentre essas vitórias que têm certa importância particular ou para a carreira do piloto, estão inclusas as vitórias em casa. Ou seja, aquela vitória que o piloto ganha no país dele, diante da sua torcida, que nem são todos os pilotos que têm a oportunidade de correr na própria casa. Tem pilotos de várias nacionalidades onde a Fórmula 1 não corre, mas quem tem o seu país de origem no calendário na Fórmula 1 sempre busca sua vitória em casa, como um marco para si, para sua carreira e por ter a sensação de ter vencido diante da sua torcida, diante do seu público. Pilotos como Ayrton Senna, chegava a ser uma obsessão a vontade do Senna de querer vencer no Brasil. Demorou e batalhou muito para conseguir a vitória dele. Aí já temos o Rubens Barrichello, que também batalhou muito, buscou muito uma vitória dentro do Brasil e nunca conseguiu. E isso acontece com vários pilotos. Então a vitória dentro de casa para o piloto, sim, ela é extremamente importante para ele, para a carreira dele, para o desenvolvimento dele como piloto. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês o top 5 de pilotos que mais têm vitórias correndo dentro do seu país. Vamos lá? Esse nosso top 5 de hoje ele vai ser um pouco diferente. Vamos quebrar um pouco a regra. Dentro do top 5 eu vou citar aqui para vocês 6 pilotos. Porque nós temos 3 pilotos que estão isolados na frente, com mais vitórias, em casa. E nós temos 3 pilotos empatados na 4ª posição. São pilotos que têm 4 vitórias correndo no seu país. Então eu vou começar com esses 3 pilotos que estão empatados com 4 vitórias. E o primeiro deles é um alemão chamado Michael Schumacher. O Michael Schumacher, que conquistou seu primeiro título em 1994, correndo pela Benetton, conquistou o primeiro título dele sem ter vencido em casa ainda. Não tinha ganhado uma prova na Alemanha. E em 1995 vem a primeira vitória do Schumacher no Grande Prêmio da Alemanha. Correndo em Hockenheim, o Schumacher vence pela primeira vez diante da sua torcida. E o Schumacher consegue mais um feito em 1995.
que o Grande Prêmio da Europa de 1995 foi em Nürburgring e o Schumacher venceu também o Grande Prêmio da Europa. Então em 1995 o Schumacher vence tanto em Hockenheim quanto em Nürburgring, fazendo 2 vitórias em casa para delírio do povo alemão. Além de 1995, essas 2 corridas da Alemanha, que o Schumacher venceu, ele vence também o Grande Prêmio da Alemanha de 2002 e o Grande Prêmio da Alemanha de 2004, os 2 em Hockenheim. Então o Schumacher tem 4 vitórias na Alemanha, vencendo 3 vezes em Hockenheim e vencendo 1 vez em Nürburgring. O nosso segundo piloto, empatado com o Michael Schumacher, nessa lista de pilotos que tem 4 vitórias correndo em casa, é o inglês Nigel Mansell. O Mansell venceu a primeira prova dele em casa em 1996, em Brands Hatch, e em 1987 venceu de novo em Silverstone. Os 2 anos em que ele brigou pelo título com o Prost e com o Piquet e acabou não levando. Em 1991 ele também volta a vencer na Inglaterra, de novo em Silverstone, e foi essa corrida que ficou marcada por ele ter dado a carona para o Senna no final da prova. Eu fiz um vídeo na seção Giro Rápido aqui do canal, mostrando e comentando essa cena, eu vou deixar o card aqui para vocês verem. E em 1992 o Mansell volta a vencer de novo em Silverstone. 4 vitórias do Mansell na Inglaterra, 1 vitória em Brands Hatch, 3 vitórias em Silverstone, todas as vitórias do Mansell correndo pela Williams, uma equipe inglesa. E o terceiro piloto dessa lista de pilotos, com 4 vitórias em casa, é o argentino Juan Manuel Fangio. O Fangio venceu pela primeira vez correndo na Argentina, no Grande Prêmio da Argentina de 1954, no autódromo de Oscar Alfredo Gálvez, em Buenos Aires. Sendo que essa primeira vitória do Fangio, em 1954, correndo em casa, foi a primeira vez que a Fórmula 1 correu em um circuito fora da Europa. A Fórmula 1 foi para a Argentina porque o Fangio era febre mundial no automobilismo e foi o primeiro país que a Fórmula 1 levou a corrida para fora da Europa, pelo fato de muita gente acompanhar a Fórmula 1 na Argentina por causa do Fangio. Lógico, tirando as 500 milhas de Indianápolis, que a Fórmula 1 contava para o calendário, mas que na prática os pilotos e equipes que competiam na Fórmula 1 europeia nem iam para Indianápolis para competir. Então, na teoria, as 500 milhas de Indianápolis contaram como a primeira prova da Fórmula 1 realizada fora da Europa, mas na prática foi o Grande Prêmio da Argentina de 1954. E o Fangio emendou mais 3 anos de vitórias na Argentina, depois de 1954. Então foram 54, 55, 56 e 57. Agora, saindo desses 3 pilotos empatados com 4 vitórias cada um, nós vamos para a terceira colocação da nossa lista, o escocês Jim Clark. O Jim Clark venceu 5 vezes o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. A primeira vez em 1962, no circuito de Aintree, foi a última vez que a Fórmula 1 correu nesse circuito. Ela fez 5 provas em Aintree e em 62 foi a última dela. Em 63 o Jim Clark vence em Silverstone, 64 em Brands Hatch e 65 e 67 em Silverstone de novo. Não teve a chance de buscar a 6ª vitória em 68, porque meses antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, o Jim Clark veio a falecer num acidente, num treino da Fórmula 2, que ele disputava a Fórmula 2 também, e teve a carreira abreviada antes de buscar mais vitórias em casa. Na segunda posição nós temos o francês Alain Prost. Prost venceu pela primeira vez na França em 1981, no Grande Prêmio da França disputado em Paul Ricard. E essa foi a primeira vitória do Alain Prost na Fórmula 1. A primeira vitória do Prost como piloto de Fórmula 1 foi em casa. Depois ele vence em 1983 em Paul Ricard também, 88, 89 e 90 também em Paul Ricard, e faz a última vitória dele em casa na última temporada dele da Fórmula 1 em 1993, aí correndo em Money-Course. E a primeira posição desse nosso ranking vai para o inglês Lewis Hamilton. O Hamilton, que buscou a primeira vitória dele em casa no Grande Prêmio da Inglaterra de 2008, correndo pela McLaren, o segundo ano do Hamilton na Fórmula 1 e o ano que ele ganha o primeiro título mundial dele. Fica alguns anos sem vencer e em 2014, quando muda o regulamento, entra a era dos motores híbridos e o Hamilton domina o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de lá pra cá. Venceu 14, 15, 16, 17, 19 e 20. Só perdeu em 2018 quando chegou 2 segundos atrás do Vettel, que cruzou a linha de chegada em primeiro. Essas 7 vitórias do Hamilton em Silverstone, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, colocam o circuito de Silverstone como o segundo circuito que o Hamilton mais ganhou. Sim, ele tem mais vitórias ainda do que Silverstone em Hungaroring, no Grande Prêmio da Hungria, onde ele tem 8 vitórias. E considerando que o Hamilton é o único piloto dessa nossa lista que ainda está na ativa, esse recorde dele aí tem grandes chances de aumentar nas próximas temporadas.
E esse foi o nosso top 5 de hoje, com 6 pilotos. Dos 70 anos de história da Fórmula 1, apenas 33 pilotos conquistaram vitórias correndo em casa. Então, para quem consegue essa vitória, é um marco na carreira e é de uma importância enorme para o piloto e para o seu país, claro, para a sua torcida. Se gostaram do vídeo, deixa o like de vocês aí, compartilha com a galera, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixem os comentários de vocês aí, caso eu esqueci de alguma coisa, falei alguma coisa errada, me corrijam, continuem dando as sugestões de mais top 5 aí pra gente fazer, e a gente se fala na sequência. Um abraço para todo mundo, até mais! Por isso corro demais.